Imagina se alguém fizesse algo que você mais odeia. Como você se sentiria? Agora imagina que alguém fizesse algo que você detesta. Bem, existem 6 coisas que Deus odeia, e a sétima é a pior de todas. É exatamente disso que vamos falar hoje. E muito cuidado, pois você pode estar cometendo um desses erros agora mesmo, sem perceber. Oi, aqui Lucas 22. E a primeira coisa que Deus odeia são os olhos altivos. É quando alguém tem um sentimento excessivo de superioridade e rebaixa os outros por pura falta de humildade. O grande erro dessa pessoa é que ela não se humilha perante Deus e menospreza o próximo que também foi criado à imagem de Deus. Quer um exemplo extremo na história? Adolf Hitler, que se achava superior a outras raças e destruiu milhões por causa do seu orgulho. De acordo com o livro de Mateus 11:29, Jesus falou: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." Ele sempre enfatizou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. A segunda coisa é a língua mentirosa. É quando alguém é guiado a mentir compulsivamente. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda na Segunda Guerra Mundial, que dizia que a mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. A mentira destrói nações e relações. A Bíblia é clara em João 8:44. O diabo é o pai da mentira. Por outro lado, Jesus é a verdade. Se nós temos parte com Cristo, então temos que ser verdadeiros. A palavra diz em Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. A terceira coisa são as mãos que derramam sangue inocente. Isso vai desde o ato literal de matar até negligenciar o cuidado do próximo. Se alguém vê outra pessoa morrendo e pode salvar, mas não o faz, para o Senhor age como um assassino. Quer um exemplo de negligência? Pôncio Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente, tinha o poder de salvá-lo, mas lavou as mãos e deixou que derramassem seu sangue. A ordem de Deus é: ame e cuide das pessoas. Porque a palavra diz em 1 João 3,15 que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se essa mensagem está te abençoando e confrontando o seu coração para o bem, deixe o teu like e se inscreva para fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas. A quarta coisa é o coração que maquina pensamentos viciosos. Sabe, quando alguém demonstra interesse no problema do outro só para humilhar a pessoa depois, isso é malícia. Um exemplo perfeito disso é Judas Iscariotes. Ele andava com Jesus, sorria com ele, mas no seu coração maquinava silenciosamente entregá-lo por 30 moedas de prata. Cuidado, isso pode ser até dardo inflamado do inimigo para te fazer pensar coisas que vão te destruir. Blinda sua mente com a palavra de Deus. A palavra fala em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é louvável, se há alguma virtude, nisso pensai. A quinta coisa são os pés que se apressam a correr para o mal. Isso vai desde contemplar o mal, ou seja, apreciar, enaltecer, até caminhar na mesma direção. Um exemplo triste, a multidão diante de Pilatos. Eles não pensaram 2 vezes, se apressaram e correram para gritar: "Crucifica-o, sou de Barabás." A pressa para fazer o mal cega as pessoas. A Bíblia diz no Salmo 1:1: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Deus odeia isso porque destrói a vida da própria pessoa. A sexta coisa é a testemunha falsa que profere mentiras. É quando alguém acusa injustamente o outro com o foco de destruir o caráter do próximo. Um exemplo bíblico mais cruel disso foi quando a rainha Jezabel pegou testemunhas falsas para mentirem no tribunal contra Nabote, um homem justo, apenas para assassiná-lo e roubar a sua vinha. Deus odeia isso porque a justiça é a base do seu trono, e usar a mentira para destruir um inocente é uma abominação para ele. E antes de ir para a última coisa, aquela que Deus abomina, eu gostaria de ouvir de você. Comente aqui embaixo qual desses pontos até agora você acha mais desafiador de lidar no dia a dia. Agora a sétima coisa, a pior de todas, é o que semeia contenda contra irmãos. É quando alguém se alimenta do caos e gosta de colocar pessoas contra as outras. Um exemplo clássico é Absalão, filho do rei Davi. Ele ficava na porta da cidade manipulando o povo, criando fofocas para colocar os israelitas contra o seu próprio pai, gerando uma guerra civil. Deus abomina isso porque destrói a base da sociedade e da igreja, que é a união. Olhando para essa lista completa, se você comete ou já cometeu alguma dessas coisas, arrependa-se hoje, pois Cristo não morreu na cruz para você viver preso nessas coisas, mas para te libertar, transformar o seu coração e te dar paz. A verdade é que Deus é irado contra o pecado, e pela sua justiça, os homens teriam que pagar por todos esses erros. Mas o seu amor foi tão grande
que fez Cristo morrer no lugar de toda a humanidade. Esse é exatamente um assunto que nós falamos no vídeo anterior do Universo à Cruz. Clica no vídeo que está aparecendo na tela para entender a profundidade desse sacrifício. Te vejo lá no próximo vídeo.